Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Quem fala aqui é a Ana Gabi. Hoje eu vim trazer, infelizmente, mais um caso de feminicídio com envenenamento, vindo de novo, pessoas próximas. Aquelas pessoas às quais nós nos casamos e contamos que elas vão cuidar de nós, assim como os nossos pais. Claro que não são todos que conseguem ter seus pais para cuidar, que muitos também são, né? Englobados nesses casos, mas nesse caso foi o próprio marido, mais uma vez, que cometeu esse enveneno, junto com a mãe, algo que não é muito trivial. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar com pessoas que se previnam. Ah, mas a Ana Gabi quer que a gente assista esses canais que ela só fala de coisas negativas. Não, eu falo de coisas de que eu e você não estamos fora disso. Toca a vinheta. Dia 22 de março de 2025, Ribeirão Preto, São Paulo. Fica bem próximo ali da cidade, da capital de São Paulo. A pergunta que eu coloco aqui para vocês é: o que houve com a Larissa e se ela é a primeira vítima de ganâncias que vemos por aí no dia a dia? Larissa Rodrigues, de 37 anos, formada em educação física, utilizando essa função de educação física com a funcionalidade de professora de Pilates. Trabalhava numa instituição lá em Ribeirão Preto, em São Paulo. Casada com o médico ortopedista Luiz Antônio Garnica, de 38 anos. E aí eu vou colocar mais uma pessoa que vai ser importantíssima nessa história, que é a mãe, a sogra da Larissa, a mãe do Luiz, que se chama Elizabeth Arrabassa. Ela faz muita parte de toda essa história. Bom, assim como muitos casais que vemos por aí, aqui no meu canal, dentre outros canais que existem de vários youtubers e tiktoks e enfim, por aí afora, casais que postam na rede social, que vivem muito bem, que são muito felizes, o amor, respeito, viagens, beijos, viagens sexuais, às vezes com temas, né, já sexuais, com legendas bíblicas. Eu não tenho nada contra nenhum nem outro, apenas estou falando para vocês todos os casos que eu tenho aqui no meu canal. Nesse caso, eles têm uma cachorrinha que se chama Pandora. Linda, olha a fotinha dela aqui, coisa mais linda do mundo. E ela também aparece nessas fotos desse casal que supostamente em rede social, que eram pessoas muito felizes, um casal perfeito, um casal que nasceu um para o outro. Claro que existem vários casais assim, mas nós estamos falando desse especificamente, dentre outros mais que existem por aí. Casados desde 2014, ou seja, nós estamos em 2025, estamos falando aí de uma relação de 11 anos, fora namoro, noivado, vamos botar aí uns 19, 18 anos, que a mídia já fez um levantamento correlacionado a isso. Então, praticamente uma vida, né? Quase 20 anos juntos é uma vida. Então, parte-se do princípio que você conhece a pessoa que está do seu lado. Minha mãe, ela sempre usa um termo, minha mãe é viva ainda, ela fala assim para mim: Ana, nós nunca conhecemos ninguém. Desde que você comece a dizer não, ou que você não faça aquilo que aquela pessoa quer, dentre outras coisas, você passa de anjo para demônio, ou de vivo para morto. Dia 22 de março desse ano, de 2025, ele, Luiz, chega em casa, como vem dos seus plantões como ortopedista, como sempre. Pega lá o croissant dele, coloca no fogo lá para esquentar. Parece que era algo habitual dele fazer. Ele chega por volta das 9h57 da manhã, porque tem o horário do elevador.
Então ele chega em casa, vai lá, prepara o croissant dele, senta à mesa, e quando ele senta à mesa, parece que a mesa fica em frente à porta do banheiro, onde o corpo da Larissa estava. E ele olha que a porta estava entreaberta e vê ali o corpo da Larissa estendido, ali no chão caído, só de camisão. Ele automaticamente diz que foi ao encontro dela e começou a sacudir e tudo, e começou a fazer massagem cardíaca. Diz ele em depoimento que ele fez a massagem cardíaca em torno de uns 30 minutos. Gravem bem esse tempo. 30 minutos que ele ficou fazendo a massagem cardíaca nela. Mediu a pulsação, viu que a pulsação da mesma voltou. Pegou o corpo dela, botou em cima da cama e continuou com a massagem cardíaca. Isso que eu estou dizendo para vocês é o que ele falou, tá? Tem nada a ver com a perícia. Quando eu cheguei no chão, gritei por ela, já pensei em massagem, fazer respiração pra boca nela, né? Tudo na sequência correta. Bom, ele entra em desespero, apesar de ser médico, né? Ele não consegue identificar o que é um corpo cadavérico de um corpo que volta à pulsação. Ele não consegue ver a rigidez, né? Acho que de repente ele podia estar muito nervoso. Vamos levar dessa forma, por sua ironia. Aí ele pega e ele, em vez de ligar para o SAMU ou para a polícia, ou seja lá para onde for, ele liga para a mãe. Primeira ligação que ele dá para a mãe, mas a mãe não atende. A mãe não atendendo, então, a menina está lá, na cama. Ele liga então para a irmã e pede para a irmã ligar para o SAMU. Esse lembra muito o caso Nardoni, né? Que alguém entrou no apartamento, então ligou para o pai, ligou para a mãe, ligou para o irmão, ligou para o vizinho, menos para a polícia, menos para a ambulância, para salvar a coitada da menina que acabou sendo jogada lá do apartamento. Mas voltando aqui, então, o SAMU chega, e chega também a Guarda Municipal, porque parece que a Guarda Municipal agora tem, né, ou sempre teve, eu não sei explicar isso para vocês, mas esse quesito de poder identificar corpo também, de quanto tempo de morte, isso, aquilo. Bom, quando o SAMU chega, o que eles constatam? Estado cadavérico. O que significa estado cadavérico, Ana? Significa que a pessoa está extremamente pálida, já está com o corpo enrijecido, está morta, né? Só que eles conseguem detectar quanto tempo que essa pessoa está morta. Nós estamos falando aqui de 9h57, não é isso? Que tem as fotos do elevador que ele chega. Beleza. O SAMU constata que o corpo já estava em estado avançadíssimo, né, de morte, cadavérico. E como que ele tenta reanimar, ele como médico, vamos lá, gente. Como que ele tenta, ele é suspeito, tá? A gente está só conversando aqui, trocando uma ideia. Como é que você vai tentar reanimar um corpo que está rígido, que já está com todos os sintomas de uma caveira, praticamente de um morto, e diz que ouviu a pulsação e tira da cena que teria que estar ali, porque a perícia precisa daquela cena, né? Sem ninguém botar o pé, sem ninguém chegar perto, coloca na cama e não liga para a mãe, liga para não sei para quem, não sei para quem, mas você como médico não sabe que você tem que chamar o SAMU? Você tem que chamar a polícia, você tem que chamar alguém, porque ele acha que ela pode ter se suicidado e tal, papapá. Enfim. Vamos lá. Dizem que as pessoas mais magras, elas enrijecem mais rápido, né? Pessoas como eu, que são mais fofinhas, que têm tecido adiposo um pouquinho mais, né? Demora um pouquinho mais para ficar duro nesse estado, né, de caveira. Falaram também que a perna dela, o SAMU, né, parece que disse, que a perna dela estava tão dura, que já estava até igual daquela moça que caiu, que foi atropelada também, que caiu morta lá. Já estava toda torta e não tinha nem... Só que se você quebrar, ou você quebra ou você massageia, né, para tentar colocar no lugar de novo. E aquilo é um estado de horas. De horas. Por que eu estou falando isso? Porque o SAMU chegou às 10h12 da manhã. Então, vamos aqui, recapitulando. 9h57 foi a hora que pegaram ele ali no elevador, né? Que tem dele chegando em casa. Ele sentou na mesa, não, ele entrou, pegou o croissant, botou no forno, esquentou, sei lá quanto tempo que leva isso para esquentar, sentou à mesa, viu a menina lá, foi lá, reanimou a menina 30 minutos, depois pegou a menina, viu o pulso da menina voltou, botou a menina de novo na cama, continuou reanimando ela até o SAMU chegar, parou, ligou para a mãe não atendeu, ligou para a irmã atendeu, para a irmã ligar para o SAMU, e o SAMU chega às 10h12 da manhã, mas peraí, 9h57 para 10h12, 30 minutos, cada ponto que ele fez, pegou o croissant, fez, aconteceu, ligou para a mãe, ligou para a irmã, conversou,
o tempo não, esse advogado de defesa tem que ser muito bom, apesar dele ser suspeito, mas o cara tem que ser muito bom para poder fazer toda essa contagem, porque os relógios são muito claros em todas as cenas, em todos os vídeos que ele aparece no elevador, dentre outros, né? Vamos aqui. Vamos para a primeira semana de março, porque ela morre na terceira, né? Da segunda para a terceira, dia 22. A Larissa, ela então descobre que Luiz estava traindo ela. Como que ela descobre? Ela já vinha desconfiando já de algumas coisas, o relacionamento já não estava... Todo mundo sabe quando a relação não está muito boa, né? E quando a gente fica o próximo, o companheiro ou a companheira, né? No caso, eu não gosto de falar essa palavra. Então, ou o marido ou a esposa não está agindo de uma forma legal com a gente já pensa algo que tem, né, por trás. Então, ela foi pegar alguma coisa no carro, alguma coisa assim que ela foi buscar no carro do casal, enfim. E quando ela chegou lá, ela encontrou uma caixa lotada de rolha, com datas, exatamente essas datas que batiam com os dias que ele fazia plantão no hospital. Achou brinquedinhos, achou um monte de coisa. Mas aí os brinquedos sexuais, depois que ela acha isso tudo, ela vai questionar ele. Luiz, vem cá, o que é isso aqui? Né? Rolha, eu não tive nesses restaurantes, nesses jantares, nessas datas que eu saiba, você estava de plantão. Como que isso está aqui? Esses brinquedos, você não faz comigo, você está fazendo com quem? Você tá com amante, homem, amante, mulher, com quem que você tá, com quem que você tá brincando, o que que tá acontecendo, enfim, parece que não era a primeira vez, né, que ele vinha traindo ela. E aí ela então decide que ela vai averiguar a mais, né, eu sei porque ele deve ter dado aquelas desculpas que todos dão quando estão errando, né, essa coisa da sua cabeça, você é louca, você é maluca, você é doente, você tá vendo coisa onde não tem, porque eu trabalho demais, porque eu não tenho, essas coisas que a gente, né, já sabe como é que funciona, né. Então vamos lá. Não sei como, não existe de onde tirar isso, eu já procurei de tudo quanto é forma, mas as pessoas quando falam sempre a mesma coisa, né, fica difícil nas mídias que eu digo de reportagem. Ela descobre o endereço da amante e ela vai até lá. Ela fica dentro do carro, fica lá vendo a hora, quantas vezes ele entra, quantas vezes ele sai, quanto tempo ele fica lá dentro. Não faz. Gente, um conselho que eu dou para vocês do fundo do meu coração, mulheres e homens, não façam isso. Não façam isso com vocês. Não façam, desconfiou. Já pegou as provas ali que seriam suficientes? Cada um pro seu lado. Não faz isso não, isso, nossa, isso deve ser uma ferida aqui dentro da alma, que deve ser uma coisa horrível, né? Você, ainda mais ela, que só tinha ele, tanto que ela até fala, eu só tenho você, né, na minha vida. Como que você tem esses brinquedos todos aqui sexuais? Aonde que você está usando isso, né? Que você não está usando comigo, né? Então, mágoas em cima de mágoas. Bom, tem os vídeos e eu, obviamente, não vou mostrar essa cena dela indo lá, esperando, descendo do carro, fazendo acontecer. Bom, na segunda semana, então, que exatamente que pega aqui, né, nessa finalzinho, início da terceira, 22 de março, ela decidiu, exatamente nesse dia, ela pede a separação. Ela vira para ele e fala, olha, não dá mais, parece que já não era a primeira vez, entre eu e você, não dá mais. Só que tem um parêntese aqui no meio, né? A Larissa havia perdido a cunhada, a irmã do Luiz, né, em fevereiro de 2025, desse ano, em fevereiro, ela morreu em março, né? Em fevereiro, e a mãe dela também havia falecido, me parece que no ano anterior, é o que me parece aqui. Então ela estava muito mal, ela estava muito para baixo, e ele, quando você olha as fotos do Luiz e os vídeos dele, a gente vê que ele é aquele cara que se cuida, né? Ele é um cara que se cuida, um cara, né, bonito, um cara que você vê que tem uma aparência cuidada, né? Barba bem feita, o rosto tudo simétrico, tudo arrumadinho, o cabelinho tá sempre arrumado, não tá barbado, não tá sempre impecável, né? E ela, dizem os amigos do casal, mais dela, né, no caso, que ele humilhava muito ela, né? Você é muito feia, você tá muito velha, você não sei o quê, você precisa se cuidar, você precisa isso, precisa aquilo, porque às vezes o professor de educação física, ou de pilates, seja lá do que for, lida com físico, vai ficar ali se maquiando, botando rímel, botando batom e tal, até bota, mas no decorrer do dia, quando acaba a aula, a pessoa tá ali, né? Cansada de um dia de trabalho, não dá para ficar mantendo essa beleza impecável, tudo impecávelzinho e tudo. Então ele humilhava muito ela, isso dito por amigos e tudo, então ela já se sentia mal pela morte da cunhada, que parece que ela tinha um grau de amizade grande, pela morte da mãe,
que havia falecido também, e mais isso que ele fazia, e mais a traição, e mais ela tendo ido lá, visto tudo. Então agora entra a sogra, né? Vamos lá, como é o nome dela mesmo? Elizabeth Arrabassa. Devido a todas essas perdas e a forma como o filho da Elizabeth tratava a Larissa, a nora, ela então entrava muito em contato com a sogra parece que tinha muito contato até nos vídeos aí no G1, em outros mídias, ela, ai, minha filhinha, eu tinha ela como minha filhinha, vocês estão inventando isso, Deus vai isso, vai aquilo com vocês, isso é tudo mentira, eu tinha ela como uma filha, ela era maravilhosa, enfim, né? Nós estamos falando de uma senhora, né? De uma senhora. Enfim, ela ia na casa da Larissa todas as vezes que ele estava trabalhando para fazer uma sopinha, uma comida, um negocinho assim, que a Larissa estava sempre muito mal, né? Muito mal. Conversava com várias amigas, com várias pessoas, inclusive até tem algumas amigas que ela até disse, olha, eu vou me separar, não dá mais, ele está de novo com amante, isso e aquilo, não me procura, não temos mais nada, papapá, papapá. Só que teve uma dessas mensagens que a Larissa fala, eu ando me sentindo muito mal, eu ando vomitando muito, muita dor de cabeça, muito isso e muito aquilo. Mas ela achava que fosse energia ruim, é uma energia ruim, é alguém que está jogando algo ruim para mim, alguém que está querendo destruir minha vida, meu casamento, isso, aquilo, outro, até mesmo associado ao amante, no caso. Ela falou, então não deve ser nada. E a sogra ia lá fazer comidinha, sopinha e tudo, e ela tomando todos os dias, né, gradualmente, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Bom, aconteceu o que aconteceu, que eu falei para vocês, como ela foi encontrada morta, isso, aquilo, outro, e a causa-morte dela foi dada como inconclusiva até então. Até então, tô falando lá de trás, tá? E aí foi solicitado o exame toxicológico. E nesse exame foi encontrado, então, uma enorme quantidade de chumbinho no corpo dela. Principalmente aqui, né, na área do coração, né, do pulmão, porque vai parando tudo. O marido foi chamado para ser ouvido, mas até então lá atrás, quando ele foi chamado, ele não sabia do exame toxicológico, não sabia. Ele achava que não ia ser descoberto, porque parece que quem estava dando chumbinho para essa moça vinha dando em doses homeopáticas, vamos assim dizer. Não deu assim de uma vez, né, como foi outros casos que tem aqui no canal. O Baião, por exemplo, foi de uma vez só, morreu todo mundo ao mesmo tempo. No caso dessa moça, não, parece que ela vinha sendo vagarosamente envenenada com esse chumbinho. Agora, tem uma pessoa que falou para o delegado que a mãe dele, a Elizabeth, a sogra da Larissa, perguntava para as pessoas onde que ela poderia comprar chumbinho. A mesma que falou na delegacia que tinha a menina como filha. Tá. Ele, no dia que a menina foi encontrada morta, no dia 22 de março, ele foi se encontrar com a amante. Foram jantar, foram pro cinema, e ele guardou, né? Igual a Suzane, quando fez o que fez lá para os pais, que também guardou o bilhete do motel, né? Ele guardou o bilhetinho. Quem guarda bilhete, gente, de cinema? Eu, sei lá, se alguém aqui guardar, escreve aí. Mostra para mim a foto, porque eu acho que é uma coisa que ninguém guarda, todo mundo joga fora. Bilhete de... Né? A não sei que você tenha que provar alguma coisa para alguém. Não é isso? Né? E ele guardou esse bilhete, tem foto com a menina, né? Tá até aqui a foto, tá até com o rosto, não sei porque o rosto dela tá tampado, mas eu consegui num vídeo tirar uma foto dela e vou botar a foto dela aqui, da amante, tá? E aí ele diz que tava com a menina. Nesse mesmo dia, ou foi um dia antes, depois eu até posso corrigir no final do vídeo, ele posta uma foto dela, da Larissa, no Instagram. E ele escreve assim, faço tudo para ver você feliz. Te amo. Nunca na carreira dela, hipótese alguma. A gente tinha tido esse entendimento, então fizemos tudo para tentar ficar bem com ela. Bom, isso ele fez para a esposa, tá? No Instagram dele, mas enfim, eu acho que a justiça já tirou. Como eu disse para vocês, a mãe da Larissa tinha morrido no ano passado, né? Em 2024, a cunhada em fevereiro de 2025, a Larissa em março de 2025, e aí, gente, tá tudo muito louco isso, né? Apesar que a mãe dela não foi descoberto nada. Mas a irmã dele,
que é a filha da Elizabeth, que é irmã do Luiz, que é cunhada da Larissa, teve uma morte similar à da Larissa, também com problemas cardíacos e também com problema no pulmão, sendo que era dotada de uma saúde plena, não tinha absolutamente nada, e do nada infartou. Como assim ela... tudo bem, Ana, olha, o coração pode parar a qualquer momento. Não, beleza, mas vamos fazer uma exumação desse corpo? Vamos, a justiça vai fazer. E, mediante as similaridades, a exumação do corpo da Natália será feito agora no dia 23 de maio de 2025, às 10 horas, no cemitério de Pontal, em São Paulo, às 10 horas da manhã. Tem até uma foto aqui, que tem a foto das duas, ó, na tumba, né? Uma do lado da outra. Tumba que fala, gente? Não sei como é que fala. Uma do lado da outra aqui, ó, em Pontal. Vamos fazer a exumação para ver, né, o que está acontecendo ali, o que tem ali. E parece que a menina, a irmã dele, a filha da Elizabeth, a cunhada da Larissa, teve um infarto fulminante. A amante do Luiz, a menina amante do Luiz, que está aqui na foto, eu vou botar de novo a fotinho dela aqui, ó. Ela, né, a amante do Luiz, ela disse o seguinte, que nessa noite que a Larissa apareceu morta no banheiro, ele comentou com ela que a Larissa havia pedido a separação, porque tinha descoberto uma série de coisas dos dois, né, que já tinha ido lá na casa, da menina, no caso, viu ele entrando e saindo e tal, mas que ele não queria dar a separação porque devido a muitos bens envolvidos, e que ele não queria que a Larissa ficasse com os bens dele, né? E parece que a mãe também andou dizendo que a irmã, a Natália, que vai ser exumada, dava muito trabalho também com essas questões de imóveis, essas coisas de ficar requerendo, de pedindo as coisas que eram de direito dela. Isso é uma suposição, tá, gente? Então, parece que ele tinha prédio urbano em Pontal, residencial, terrenos em Pontal, total de 19 imóveis. E essa casa que ele morava era dele e da Larissa. Esse apartamento, né? Que eles moravam era dele e da Larissa. Então, estamos falando aí de 19 imóveis que supostamente possam ter feito ele e a mãe terem... Mas por que a mãe ajudaria, né? O filhinho querido da mamãe. Eu conheço um pessoal aí que o neto, o filho é tudo, né? Pode fazer o que for que nunca vai estar errado. Mas tá estranho. E foi apontado, foi diagnosticado, foi visto que ela realmente, a Larissa, tá? Tinha chumbinho no corpo, tinha lesões no pulmão, no coração. Assim como supostamente a irmã do Luiz, que morreu em fevereiro de 2025, aos 42 anos de infarto. Então, ok, ela realmente foi assassinada por chumbinho, por envenenamento. Constatado o fato, tá? Sepultadas lado a lado, como eu já passei para vocês, e a amante do Luiz, entregando ele de bandeja para a polícia, explicando com advogados tudo que ela ouvia, o que ele falava. 1 ano e meio de amante é muito tempo, né? Ela já estava sendo amante dele durante 1 ano e meio. Conversa-se muita coisa, né? Deve-se falar muita coisa. A amante tem 26 anos, e disse sobre isso na delegacia. O Luiz foi preso, é o que eu estou vendo aqui da gente que eu escrevi. O Luiz foi preso no dia 6 de abril de 2025, assim como a mãe dele. Os advogados de defesa já tentaram habeas corpus, mas graças a Deus foi negado. E estamos aí aguardando agora o exame, né, da irmã, que supostamente teve o mesmo fim. Supostamente teve o mesmo fim da Larissa. Então, pessoal, toma muito cuidado quando lá atrás se dizer uma frase, por essa pessoa eu boto a mão no fogo. Só pelos meus animais. Até o próximo vídeo.